Fala pessoal, quem está falando é Thiago, professor de filosofia, e para dar continuidade a esse quadro de vídeos explorando um pouquinho a jornada de um professor, tenho feito isso faz alguns meses, vídeos um pouco livres, sem tanta pesquisa quanto poderia exigir, né, já que o intuito aqui é falar um pouquinho da minha experiência docente, eu que sou um jovem professor, né, um jovem professor pelo menos em comparação a outras figuras, né, que têm décadas de ensino, e o que eu venho enfrentando e como eu posso orientar eventuais novos professores nos anos que estão por vir, né? Já que talvez isso seja o maior desafio para aqueles que pretendem cursar uma universidade, fazer um curso de licenciatura e assim sucessivamente. Beleza? Tô com um problema aqui, viu, gente? Esse ser das trevas aqui tá me atormentando na mesa faz tempo. Eu queria primeiramente fazer um adendo acerca de uma informação que foi passada. Sendo assim, pessoal, eu queria primeiramente fazer uma observação acerca de uma informação que eu passei no vídeo passado e que diz respeito à meritocracia, né? Foi um termo que eu inseri ali com um certo receio, justamente um medo de que essa palavra fosse interpretada da pior maneira possível, quando na verdade eu estava querendo apenas explanar os aspectos que dizem respeito ao nosso esforço individual referente à meritocracia, né? Porque de fato algum tipo de esforço deve existir da parte daquele que pretende se realizar de alguma maneira, fazer um curso, realizar-se profissionalmente, etc. Então, mas assim, de forma alguma eu pretendia ali desenvolver algum tipo de raciocínio acerca da meritocracia enquanto tal, até porque eu acredito que tenho uma plena consciência de que a meritocracia ela é um mito, ou seja, é uma narrativa que não é necessariamente mentira, mas que não se sustenta racionalmente de maneira alguma. E eu estava tentando mostrar naquele vídeo de como essa suposta meritocracia está diretamente ligada a outros tantos fatores. Como essa suposta meritocracia está ligada a outros tantos fatores que não apenas o esforço. Então, assim, a gente se esforça até onde dá, né, como diziam os estoicos, a gente faz o que pode com as energias, com aquilo que está dentro das nossas forças, né, com nossas energias, com os dados que temos acesso, mas fora isso, nós temos aqui que rezar, esperar aí que os astros se encontrem e nos beneficiem de alguma forma. É importante frisar que, por meritocracia, eu apenas entendo aqui uma narrativa que dá sentido à vida das pessoas na atualidade e que não é necessariamente positiva, por mais que em alguma medida ela exista, em alguma medida, uma medida muito baixa, ela ainda existe, mas eu não estaria em condições de estimular ninguém a fazer alguma coisa da sua vida se eu simplesmente chegasse aqui e dissesse que ela não existe de maneira alguma e que o esforço não tem reflexo algum na sua vida, né? O que também não se sustenta, né? Porque o esforço faz sim diferença, né? O estudo, a formação, a educação como um todo compõe-se como uma instituição em alguma medida meritocrática, né? Ou poderia até dizer essencialmente meritocrática, porque ela parte do pressuposto de que o esforço é determinante na condução das nossas vidas. Gostaria de chamar a atenção para um tema muito importante, determinante para a vida de um professor da atualidade, que é a universidade pública e a educação pública em geral. Então, vou ser bem genérico aqui, né, justamente porque meu intuito é falar sobre o papel do funcionarismo público na educação, porque meu intuito aqui é falar sobre o papel do funcionarismo público na educação e de como isso é fundamental para a formação não só dos professores, né, mas para a constituição, para uma boa constituição social de forma geral. O que é que vai acontecer? Eu me eduquei, por assim dizer, né, ao longo de grande parte da minha vida em instituições públicas, não só o ensino médio como um todo, mas também o meu ensino superior se deu dentro de instituições públicas e estou em condições de falar, né, condições existenciais, de falar como isso foi fundamental na minha vida e
aqui. Estou em condições de falar como isso foi determinante não só na minha vida, mas determinante na vida de tantos milhões de pessoas que muitas vezes não valorizam a sua formação. Instituições de ordem privada visam um serviço social, visam um serviço, portanto, público, que não é necessariamente gratuito. Às vezes alguns serviços públicos, por exemplo, o transporte público não é gratuito, mas ainda assim é público porque atende a uma demanda social, recebe todo um apoio estatal que possibilita a sua existência. E não vou entrar aqui em detalhes porque também existem muitas variantes e problemas advindos dessa discussão. De qualquer maneira, as instituições públicas, contrariamente às privadas, privilegiam o bem-estar social. E por mais que não exista um discurso completo, né, orgânico dentro das instituições públicas, justamente porque seus agentes nem sempre concordam uns com os outros, ainda assim o foco desse empreendimento é a sociedade. E é por isso que as instituições públicas e o ensino público é tão valorizado pelos profissionais da minha área, pelos professores, e não só, né? Existem outras pessoas muito conscientes do valor dessas instituições que também a valorizam, mesmo sem fazer parte dela, né? É uma pena que isso vem perdendo força nos últimos tempos, né? Mas então você já tem um contraponto muito importante aí para se compreender não só o papel do ensino público e o papel do ensino privado em contraponto, justamente porque um visa o lucro. E por mais que o seu produto seja um ensino abaixo dos discursos educacionais privados, né, de instância privada, o que está ali em questão é o lucro. E sim, a gente sabe muito bem que as instituições de ordem privada estão em larga medida à frente das públicas, pelo menos no que diz respeito ao ensino médio infantil, por uma questão de eficiência, por uma questão pragmática que atende a alguma certa demanda social, mas que, sobretudo, se regulamenta pelos determinantes, pelas regras do livre mercado. Então, aqui você já vê um papel muito importante no ensino público, porque ele é significativamente livre. Os professores, os profissionais, a coordenação, a direção das instituições públicas têm total liberdade para fazerem aquilo que acreditam ser certo, além de que existe todo um corpo docente que se regulamenta, né, por tantas outras diretrizes e leis gerais de caráter nacional que os impossibilitam de fazer simplesmente, né, de tomar certas decisões que seriam arbitrárias e não necessariamente atenderiam à demanda pública. As instituições privadas, contrariamente, por mais que atendam a essas mesmas regras, abaixo de todos esses discursos estão ali as questões referentes ao lucro. Não é por menos que existe tanto conflito entre esses dois modelos institucionais e o modelo privado acaba sendo, em larga medida, mais uma vez, vastamente promovido, ajudado pelo Estado ou ainda, né, pelo discurso social que acaba, no final das contas, sendo manipulado muitas vezes, condicionado, orientado pelo próprio capitalismo a esse privilégio, por assim dizer. Então, assim, eu sou suspeito para falar um pouco das instituições públicas, porque tudo que eu ganhei na minha vida foi graças à educação pública. Por mais que eu tenha tido ali no início da minha vida algum incentivo da parte de instituições privadas, mas de pequena relevância, né? Meus pais queriam me dar a melhor educação do mundo, me colocavam em certas instituições, em certas escolas privadas, aquelas de bairro, né? O pessoal que é da área sabe o que eu estou falando, mas elas não têm lá, elas não oferecem lá a melhor educação do mundo. Isso também não me garantiu nada, muito pelo contrário, era uma instituição muito repressiva. E eu acabei migrando para o ensino público e desde lá eu nunca saí, né, finalzinho do ensino infantil, todo o ensino médio, nunca saí da educação pública e não me arrependo. Beleza? Eu tenho consciência plena que eu saí com muitas deficiências formativas que até hoje, de certa maneira, eu carrego, mas era perceptível como os profissionais dessas instituições, ensino médio, eles eram livres em suas considerações, eles podiam defender aquilo que queriam. Enquanto no ensino privado não é bem assim. O aluno é claramente encarado como um cliente, né? E a clientela, em última instância, é aquela que dita as regras.
Então, por mais que a direção ou a coordenação de uma instituição particular ela seja muito boa e existe todo um legado de controle de dados, de rendimento da educação desses alunos, há certos limites que o professor, a gestão e o corpo docente nunca pode passar, justamente porque ele não é livre. E eu dou como exemplo isso porque eu sou professor de instância privada, né? Eu nunca minto em minhas aulas, eu nunca realmente falo qualquer coisa o discurso acerca de qualquer coisa que eu não tenho concordância plena, mas eu preciso eventualmente me omitir de certas discussões sob o risco de ser simplesmente despedido. Então, assim, eu me omito muito porque eu sou consciente, não sou tolo, não sou ingênuo de ficar querendo tocar para frente uma guerra que eu não tenho condições de ganhar. Então, a depender da situação, eu me omito ou simplesmente brinco um pouco com ironia. Isso não acontece na educação pública, onde a gente tem a liberdade, uma liberdade significativa para defender aquilo que acreditamos. E por mais que sim, existam interferências no lugar e na fala do professor, essa interferência é infinitamente menor. E nós podemos, né, o corpo docente pode fazer aquilo que acredita de coração, tendo sempre em vista, tendo como régua, tendo como métrica os PCN, os OCN, EM, a Base Nacional Curricular agora e assim sucessivamente. Essas diretrizes servem para regular, coordenar e servir de métrica mesmo, servir de limite para os discursos dos professores e para o ensino de forma geral, para que o nosso ensino tenha a mínima organicidade exigida por uma atividade do tipo. Mas é incomparável essas duas realidades. E se você me perguntasse, por exemplo, assim, poxa professor, então por que o ensino privado é, em geral, melhor? Primeiramente, a gente precisaria comparar aí uma série de instituições públicas que têm se destacado em termos de rendimento em comparação às privadas, os índices nacionais. Depois eu posso trazer aqui esses dados, né, para não ficar uma discussão tão arbitrária. Mas as instituições de ensino pública, tanto de ensino infantil quanto de ensino médio, têm se destacado muito a nível nacional, têm ganhado grandes prêmios. As de ensino superior nem se comparam. As universidades públicas sempre estiveram à frente das privadas, independentemente das variantes que envolvem essas duas modalidades de ensino. Então, assim, precisaríamos ver cada caso a seu caso, né? Ver aí as interferências, os elementos que acabam determinando o sucesso ou não de uma instituição. E o que seria, portanto, o sucesso, tendo em vista aí uma discussão qualitativa para esse tipo de coisa. Porque, ao meu ver, né, o sucesso que tanto qualifica em termos sociais as instituições privadas diz respeito apenas a índices de aprovação e não necessariamente de educação, né? Ou seja, o ganho qualitativo não está em questão. Por mais que eu saiba que essas instituições também são bem sucedidas nesse sentido, né? Em termos de alfabetização, o trabalho com ciências exatas, até mesmo ciências humanas e assim sucessivamente. Mas e o ganho humano? É difícil de avaliar esse tipo de coisa. Fica algo muito relativo, muito discutível, então a gente precisaria sentar e avaliar cada caso ao seu caso. Mas depois eu posso trazer alguns dados para que isso nos sirva de embasamento. Beleza? Mas é isso, galera. Valeu, um abraço. Até mais.